que nós vamos ministrar aqui hoje, nós acredito que mais de 70 horas de estudo a gente investiu. Claro que a gente não vai falar dentro desse tempo que estudamos, sim, em torno de 70 horas, mas nós não vamos falar tudo, senão vocês vão sair daqui para a semana. Porque imagina, dentro de 70 horas de estudo, de análise, tal, ainda vindo a inspiração do que a gente vai falar, muita coisa. Mas eu vou resumir mesmo, porque alguns de vocês estão realmente querendo saber acerca de uma coisa que eu falei para vocês aqui, sobre frequência, né? E muitos disseram assim: pastor, estou querendo, pastor Roberval, saber como é que eu mudo essa frequência minha, para que tudo ocorra bem. Ok? Então, nós já colocamos na área de trabalho ali do PC, do computador. Eu queria que já deixasse já aberto aí o tema de hoje. Nós vamos falar como desbloquear frequências negativas para manifestar tudo em sua vida. Eu queria que vocês fizessem um coral bem forte comigo, ficasse de pé e falasse, repetindo esse tema. Bem, vamos ficar de pé. Você vai aprender isso. Isso é muito, muito, muito importante para a sua vida, o que você vai aprender neste momento. Vamos ver comigo? Diga: como desbloquear frequências negativas para manifestar tudo em sua vida. Eu falo 5 pessoas perto de você, diga para ela: hoje você vai desbloquear as frequências negativas. Isso. Muito bonito. Muito bem. Gostaria que em pé como você está, vamos ler apenas um trecho da palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Eu queria que você lesse comigo. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode sentar, queridos. Existem 3 vontades de Deus aqui, mas eu queria que você focasse na perfeita vontade de Deus. O que é a perfeita vontade de Deus? É a sua mente, que é a mente de Cristo, alinhada com a palavra de Deus, falando o que a palavra de Deus fala, e você se vendo como Deus te vê, e você se envolvendo com aquilo que Deus determinou que aconteça em sua vida, e você sentindo aquilo que Deus olha e sente por você. Quando Deus nos olha do alto céu, quando Ele nos olha dos altos céus, Ele olha e diz assim: ali está um filho mais que vencedor. Nós temos que deixar isso ser enraizado dentro do nosso coração e colocar em prática justamente aquilo que Deus nos vê. E nós temos que nos sentir como Deus nos vê. Se você não se sente como filho querido, filho amado, você vai sempre ter uma frequência de vibração negativa em sua vida, que é a culpa e condenação. E a gente vai te mostrar isso. Albert Einstein disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então você está aqui para se expandir, você está aqui para crescer, você está aqui para
absorver conhecimento, ser diferente. A Bíblia diz que nós não podemos tomar a forma do mundo. Sabemos que o Senhor está se referindo também ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre tome uma posição de santidade, de ser santo, de viver como filhos amados, filhos santos, e que agrada ao Pai. Mas o Senhor também fala sobre um mundo derrotado, um mundo que não acredita, pessoas que não acreditam em si, pessoas que desde o ventre ali já foram marcadas negativamente. De repente são pessoas também que têm os seus traumas na sua mente inconsciente, porque quando criança absorveram palavras negativas, destrutivas, palavras que não edificaram-nas, e elas são pessoas traumatizadas, muitas vezes não acreditam em si. Como nós estamos falando sobre a mente, sobre a palavra, como nós estamos envolvidos nessa totalidade de descobrir o processo que nos dá favorecimento ao crescimento, ao sucesso. Eu quero começar dizendo para você também o seguinte: todo o processo que você vive hoje em sua vida, ou seja, o resultado da vida que você vive hoje, ele está inerente ao quadro de pensamentos e sentimentos que você emana, ou que você emanou em sua realidade. Eu só colho o que planta. Essa é a regra da vida. Se você planta pensamentos e sentimentos positivos sobre a sua vida, isso será evidente que você terá um estilo de vida que você desfruta segundo aquilo que você pensa e que você sente. Por isso que essa noite eu quero dizer para você, você deve ter muito cuidado no que você está pensando, no que você está sentindo, porque aquilo que você pensa e o que você sente é o que você desfruta. Então eu quero que você entenda que a sua frequência de vibração, ela retorna para você, manifestando em sua vida o que você tem, o que você pensa, o que você sente, como vibração, aquilo manifesta na sua vida, aquilo que você realmente é. Na questão telúrica, se manifesta no mundo como você é por dentro, como você é na sua mente, porque isso é uma regra para qualquer coisa, para qualquer área em nossas vidas. Então, nós somos seres humanos, mas antes nós somos seres espirituais. Então nós precisamos entender que toda a arquitetura do universo, ela é uma arquitetura antes espiritual, como nós podemos ver que a palavra diz. Mas porque Deus, que Ele, como os estudiosos, a neurociência, a PNL e outras áreas, diz que o todo, ou seja, alguns chamam de universo, como alguns queiram chamar, nós chamamos do nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Alguns se chamam a mente cósmica, mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, aquele que nos criou, e que nós somos inerentes a Ele, nós não somos um ser separado de Deus, nós estamos inerentes a Deus. Ele nos fez, Ele nos criou, e é como a própria Bíblia diz que quando você faz uma aliança com Ele, você se torna um espírito com Ele. Então nós estamos inerentes a esse Deus, a esse Senhor que é dono de tudo, que é o Criador de todas as coisas e que manifesta tudo que nós queremos através de uma consciência que nós temos de quem é Deus, de quem nós somos e o que nós podemos ter,
o que nós podemos ser e o que nós podemos fazer, nós dependemos do nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Então eu quero que você entenda que, como tudo surgiu, é muito lindo, mas eu quero falar para você exclusivamente a respeito da sua mente, a respeito de como você desenvolver frequências no seu corpo, através do seu inconsciente, que atraia tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. A física quântica, alguns da neurociência, alguns da programação neurolinguística, alguns da ciência do conhecimento, dizem que se nós pensarmos, se nós interiorizarmos, se nós sentirmos ou nos vermos com aquilo que nós queremos, o universo cria ao nosso favor. O universo cria, ou seja, alguns dizem, a mente cósmica cria ao nosso favor. Outros dizem, o todo cria ao nosso favor. Mas eu quero dizer para você que tudo isso, essas expressões, se resumem em uma coisa: em um ser que é poderoso e que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo isso, que Ele é o nosso Deus. E quando você realmente pensa, e quando você realmente sente, e quando você se envolve com aquilo que você quer, e quando você concentra-se naquilo que você quer, e quando você se fixa naquilo que você quer, realmente haverá uma manifestação, como eu já falei para vocês, da substância da fé. Quanto mais você se envolve naquilo que você deseja e pensa, mais você atrai, porque existe uma substância. Pode ser a fé que vai manifestando com a própria mão de Deus, agindo ao seu favor, ou pode ser uma crença também. Você vai entender essa questão, porque fé e crença há diferença. Existem algumas crenças, alguns paradigmas, aliás, que as pessoas criam algumas coisas que elas acreditam que é como é, e aquilo se torna real na vida dela, mesmo sendo coisas que não servem. Pensamentos errados, instruções erradas. As pessoas se envolvem muitas vezes com aquilo que os pais ensinaram, que os professores ensinaram, com os pastores que ensinaram, com padres, e seja lá quem quer que seja formador de opinião. Muitas pessoas acreditam em algumas coisas que de repente não é bíblico. E quando forma aquela consciência, aquilo termina se manifestando na vida da pessoa. Quer um exemplo? Quando você nasce dentro de uma família que é pobre, e você escuta os seus pais falarem para você: dinheiro não é fácil. Meu filho, para ganhar dinheiro tem que ralar muito. Para você ganhar dinheiro, você vai precisar, sabe, arrumar um emprego muito top. E para arrumar um emprego muito top, você sabe que é muito difícil. Mas tendo alguma coisa, um trabalhozinho, como se manter, esteja contente. E quando você vem dentro de um lar evangélico, dentro da igreja, como eu fui criado o tempo todo, nós recebemos ainda aquelas instruções que dizem assim: tendo o que comer e o que vestir, esteja contente, que é isso que o Senhor nos diz. E isto nós absorvemos dentro do nosso inconsciente. Nós forjamos esse paradigma, essa crença que tem que ralar e tem que trabalhar, e é difícil, mas se não conseguir o patamar de vida que você deseja, tem o que comer, o que vestir, esteja contente, porque é isso que o Senhor nos diz. E não é isso que Deus nos diz. Essas crenças limitantes faz você não dar passos de sucesso. Você não consegue dar passos de sucesso quando você tem essas crenças limitantes dentro de você. Quando você vem de uma família que te instrui dessa forma, você pode ver que quando você chega na idade adulta, você não consegue prosperar.
você não consegue se livrar de forma alguma dessas instruções se tornarem inerentes dentro de você. Ela é você. E aí quando você chega numa certa idade, você começa, porque até os 8 anos você começa a receber informações e tua mente está totalmente limpa. Ela começa a receber informações e é bacana. Você começa a absorvendo dentro de você aquelas informações que vão ficando no teu subconsciente e ele vai se formando, se forjando ali. Depois dos 8 anos, acredito que até em média mais ou menos 14 anos, aquilo que estava lá no inconsciente da pessoa, que ele recebeu quando criança, ele começa a trabalhar naquilo ali como realidade. E ele vai dos 14, em média mais ou menos até os 28 anos, achando que aquela verdade que ele tinha ouvido dos pais, dos pastores, dos líderes religiosos, ele achou que aquilo ali era verdade. Mas quando chega em média dos 28 anos, ele começa a se cansar com aquela vida. Ele começa a dizer: poxa, eu não quero essa vida para mim, porque alguns prosperam e eu não consigo prosperar, porque alguns conquistam e eu não consigo conquistar, porque a sua mente foi formada, foi forjada com aquele tipo de paradigma que é difícil, tem que ralar, tem que trabalhar, e a própria Bíblia diz: tem que comer, tem que vestir, esteja contente com isso, pá, pronto. Eu sei que a palavra de Deus está dizendo: se você tem que comer, tem que vestir, esteja contente com isso, ou seja, não reclame. Mas Deus não está falando que você tem que parar ali. O Senhor está dizendo assim que você tem que prosperar, ser feliz com o que tem, agradecido com o que tem, porque o coração que não é agradecido não consegue ter sucesso. Não consegue ter sucesso. Você precisa colocar isso dentro de você. Essa é uma realidade, pessoal. Essa é uma realidade. Quando o Senhor diz: esteja contente, Ele está dizendo: não murmure, agradeça, porque eu vou te colocar em um lugar melhor. Quando você agradece, é porque você acredita que você pode melhorar de vida. A maior realidade, a realidade mais forte que existe nisso é que o próprio Deus, o nosso Criador, Ele nos diz: eu amo a prosperidade na vida dos meus servos. Quem é servo de Deus? Diga: eu sou filho amado de Deus. Então você consegue prosperar arrancando, extraindo, expurgando de dentro da sua mente essas crenças limitantes. E é por isso que esse curso de transformação pessoal, ele está vindo de uma forma muito forte e está impactando algumas vidas, porque eles estão arrancando as crenças limitantes que há dentro do coração dessas pessoas, lá no inconsciente. Então, queridos, é isso que eu quero que você entenda, que nós temos o Deus que pode tudo e que nós podemos tudo nele, quando nós transformamos a nossa mente pela renovação desse entendimento de qual é o propósito de Deus. Diga graças a Deus. Amados, eu quero agora, nesse momento, falar com você sobre justamente uma área que essa área ela é muito forte, e quando nós conhecemos essa área, nós começamos a nos identificar onde nós estamos, e começa a despertar dentro da gente a inteligência e a sabedoria, e despertar para onde nós queremos ir. Você precisa entender onde você está agora, mas muito mais, você precisa também ter esse desafio de: eu quero ter convicção para onde eu quero ir, ou aonde eu devo chegar. Isso é muito importante. Eu quero que você entenda alguns pequenos detalhes aqui a respeito de conhecendo como o seu inconsciente age para manifestar o que você deseja. O seu inconsciente é onde fica registrado as informações que a sua mente passa para ele. Essas informações que a mente objetiva passa para o inconsciente
são importantes, desde que você tenha cuidado. Quais são os tipos de informações que a mente objetiva, sua mente consciente, passa para o seu inconsciente? E você precisa entender que para a ciência da inteligência, para a física quântica, o inconsciente ele é a área onde, através do sentimento emanado por pensamentos, como eu disse para você, dessa mente consciente, dessa mente objetiva, você cria tudo que você deseja, e é a área onde você gera tudo que você quer através de uma coisa chamada altas frequências. E essas altas frequências vêm pelos pensamentos positivos, e justamente esses pensamentos positivos com essas altas frequências é o que você sente, ele traz a manifestação de tudo isso. Então, para você agir a fé no mundo físico, que é a ação que traz a existência, a sua realidade, que traz existência às coisas que não existem para a sua vida, você precisará entender esse detalhe para a sua fé fluir sem nenhum bloqueio. Então eu quero que você entenda que se você tem um pensamento, digamos, de prosperidade, de cura, de transformação da sua vida, da sua família, ou da sua empresa, dos seus negócios, ou do seu emprego, seja qual for a área, a sua mente, ela tem que estar congruente com o seu inconsciente, com os seus sentimentos, aliás, para que isso possa se manifestar. Você não pode pedir prosperidade, dizer que crê que Deus vai abrir uma porta e que você vai comprar o carro dos seus sonhos, quando você não acredita que pode ter prosperidade. Você não pode ser curado. Você recebe uma oração, você pede, quando você lá no fundo diz, se Deus quiser, ou se você se sentir não merecedor. Se você pede para Deus, eu quero receber essa cura, eu vou orar para que isso seja curado, eu recebo uma oração da liderança, dos pastores, mas no fundo você não se acha merecedor, no fundo você se acha pecador demais, no fundo você se acha muito cheio de falhas. Pensamentos, sentimentos. O inconsciente trabalha em aliança. O que é o inconsciente? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é o coração do homem. Quando o Senhor diz que o coração do homem é a lâmpada do Senhor, o qual é o esquadrinho mais íntimo, o espírito do homem, que é o coração, mesma coisa. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual é o esquadrinho mais íntimo do seu coração. Então ele está agindo dentro do seu coração é inconsciente. Aí eu volto a te dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se eu peço oração da cura, mas eu não me sinto merecedor, não está congruente de forma alguma. Meu pensamento é um, mas o meu sentimento é outro, então não tem prosperidade, não tem cura. Você pede a oração pela sua família, pelos seus filhos, transformação na sua casa, mas você, quando chega e olha para eles daquele jeito, você diz, meu Deus, e você não se vê, você não vê aquelas pessoas transformadas, então sua fé não entra nessa. Então é isso que eu quero que você entenda. Para o seu inconsciente entrar em ação, você vai precisar trabalhar muito. Quando eu digo seu inconsciente, é o seu coração, é a área da quarta dimensão que entra em contato, que entra em aliança com Deus. É onde sua fé manifesta. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, faça. Isso é escassez.
Isso não é fé. Fé é certeza que Deus está agindo, que eu estou conseguindo, que eu vou chegar lá, que eu vou arrebentar, que eu vou ter sucesso, que a minha vida já deu certo. Amém. Mesmo você vendo tudo o contrário, mas você se vendo com a resposta, isso é fé. Amém. E aí é o que Deus age, o seu inconsciente trabalha em cima disso aí. É a unção de Deus dentro, no mundo da física. Ele diz, aí o universo trabalha ao seu favor. Mas nós sabemos que quem trabalha ao nosso favor é o próprio Deus, aquele que criou tudo, aquele que diz que é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então você precisa entender esses detalhes para que você seja, as frequências negativas sejam desbloqueadas em sua vida. Então o tema foi como desbloquear frequências negativas para manifestar tudo em sua vida. Esse curso de transformação pessoal, você vai ver aqui, eu coloquei aqui no segundo slide, uma palavra que nós queremos chamar a sua atenção dentro desse desbloqueio das suas frequências negativas. Você sabia que nós temos frequências negativas? Eu não vou entrar de novo nesse detalhe. Nós vimos a tabela de frequência do Dr. David Hall, e foi feito um estudo minucioso de cerca de 30 anos, e ele começou a ver os detalhes. Foi um estudo minucioso, muito profundo, para ver como o homem vibra, e a gente precisa descobrir esses detalhes das nossas vidas para virmos desbloquear as nossas vidas. Eu coloquei aqui a dor e o sentimento. Diga, a dor e o sentimento são sensores naturais do nosso corpo. Você sabia? A dor física e o sentimento são sensores naturais do nosso corpo que avisam-nos quando tudo está errado, para que nós possamos reagir. Tá certo? Então, a dor, se seu corpo está doendo, você procura logo restaurar aquela área do seu corpo. Você procura ir ao médico, você vai fazer alguma coisa para que você seja socorrido e haja cura. São sensores naturais do nosso corpo. Mas também nós temos o sentimento, aquilo que manifesta lá dentro do oculto da nossa alma. Muitas vezes a gente fala isso, mas esse sentimento, ele vibra em você de uma forma. Se você tiver um sentimento negativo, você sabe que está tudo, alguma coisa está errada em você. Você sabe que você é inteligente. Tem dia que você se acorda e diz assim: as coisas não estão bem hoje, estou sentindo algo, está para baixo, tem alguma coisa que não está certa, ou tem alguma coisa ruim que vai acontecer, ou alguma coisa não está bem, eu não estou bem, tem alguma coisa errada. Esse é o sentimento, queridos, que você vai precisar entender nesta noite, nessa palestra, para que você saiba como trabalhar em cima disso. Todo sentimento negativo, quando manifesta em você, ele não emanou, ele não manifestou para você ficar temendo, para você ficar com medo, para você ficar com os olhos abertos, como as pessoas dizem, com as orelhas em pé. Não, aquilo manifestou em você para que você possa trabalhar no seu corpo e para que você possa trabalhar na sua frequência, tendo uma transformação radical dentro do seu nível pessoal. Então, presta bem atenção. Nosso corpo, ele trabalha em conexão com o nosso cérebro. E essa conexão com o nosso cérebro traz reações de sentimentos como proteção para nós reagirmos. Como eu disse para você que a dor sinaliza onde você tem um problema. O seu sentimento tem frequência vibracional em sua mente, onde sinaliza onde você precisa cuidar das suas emoções. Então esse sentimento, ele vai gerar, muitas vezes eu estou com uma coisa ruim no coração, e é verdade. É nessa área aqui que vai manifestar. O
O sentimento negativo é uma frequência. E a gente precisa ter muito cuidado, porque é aí onde está o segredo do sucesso. No próximo slide diz: quem não cuida bem de sua frequência vibracional não se relaciona bem com Deus, perde a saúde e dificulta a vida em 100%. Veja que coisa interessante. Se eu não sei como agir, reagir, como neutralizar as vibrações negativas no meu mundo, na minha vida, no meu corpo, eu vou ter muita dificuldade de me relacionar bem com Deus. Eu vou ter muita dificuldade no meu corpo, também questões de saúde, e também vou ter muita dificuldade no meu dia a dia. Você vai entender isso. A Bíblia diz em Mateus 6,22 que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Cheio de luz. Como é que seus olhos são bons? Quando você vê a vida do lado de fora e do lado de dentro, como a palavra de Deus nos orienta. Por exemplo, se você tem do lado de dentro um sentimento de coisas que você sente como se estivesse pesado no ambiente, como se as coisas não estão fluindo muito bem, você sente dentro de você que alguma coisa não está bem, qual é a primeira atitude que nós temos que tomar? Neutralizar, cancelar toda ação negativa no nosso exterior e no nosso interior. Eu chego em um ambiente, e o ambiente é carregado, eu sinto que aquele ambiente não é bom, aí eu vou ter que trabalhar cancelando toda ação naquele ambiente. Se eu não estou bem, o sentimento de medo está me dominando, ou alguma insegurança está me dominando, eu vou ter que trabalhar em cima desse medo. Eu vou ter que arrancar, expurgar esse medo da minha vida. E o próximo slide, você vai ver, você vai descobrir agora qual é a frequência de vibração do campo magnético em sua vida. Todas essas palavras que nós vamos chamar agora, esses sentimentos, essas emoções negativas, esses sentimentos que nós vamos mostrar agora para vocês, são frequências baixas. Quando você está nessas frequências que eu vou falar agora para você, quando você está manifestando, por exemplo, na frequência do medo, que é uma frequência de 100 Hz, você começa a estar contraído. É como se você não estivesse fluindo bem, como se você não está fluindo bem. Todas as vezes que você tem medo, está fluindo no medo, o medo está te dominando, você não tem coragem para enfrentar, digamos, um problema, você não tem coragem de sair da área onde você está, do patamar de vida que você está. Você, quando se diz é para agir, é para reagir, e você não age, o medo vai te dominando e você termina, na verdade, agindo nessa frequência baixa. E muitas vezes é uma frequência que às vezes você não tem nem consciência dela. Você só sente aquilo de uma forma: olha, eu não estou querendo ir, eu não estou querendo fazer agora, eu não estou seguro agora, então com medo. É uma frequência baixa, onde você fica contraído, onde você, de forma alguma, você vai conseguir sucesso em sua vida se você estiver dominado pelo medo. O medo não te deixa vencer. O medo te faz ficar olhando para o problema e não deixa você reagir. Vocês lembram quando Israel esteve olhando o gigante Golias? Aqueles homens não tinham coragem de enfrentar o gigante. A falta de coragem, o medo, essa frequência do medo em 100 Hz, ela não deixa você ver Deus agir, porque você está contraído. O Criador, o Senhor, Ele não age em nossas vidas se nós estivermos andando no medo. Esse medo, essa frequência é justamente a covardia. O espírito de temor e de covardia, como a Bíblia diz,
não é o espírito que Deus nos deu. A Bíblia diz: eu não te dei espírito de temor ou de covardia. O espírito de temor ou de covardia é o medo. E quando você está vibrando uma frequência de medo, você não consegue sair da vida que você está. Você olha para as oportunidades e você não consegue ver uma oportunidade como uma oportunidade. Você começa a ver uma oportunidade como um desafio, e esse desafio tem tudo para dar errado, porque o medo faz você pensar desse jeito. Por isso que tem pessoas que não conseguem sair do emprego para um emprego melhor. Tem gente que não consegue sair do emprego para colocar seu próprio negócio. Tem gente que não consegue casar porque tem medo de casar. É uma frequência baixa, sem hertz. Então o medo não deixa você sair da vida que você está. O medo não deixa você reagir. O medo não deixa você reagir. Eu tenho medo de submeter aquele concurso, pode ser que eu não passe. Não vai passar, porque o medo, ele já está dominando você. Eu tenho muito medo de me relacionar, entregar meu coração para alguém, porque eu acredito que eu posso ser decepcionado, porque outrora eu fui decepcionado, ou minha mãe foi decepcionada com meu pai, ou meu pai foi decepcionado, porque no passado, esse medo, essa frequência de 100 Hz, Deus não está nela. Deus não está nela. Você sabe qual é a frequência do universo? A frequência de Deus é acima de 500 Hz. Deus, ele não age enquanto você estiver tolhida, quando você estiver engessada no seu medo. A frequência para que haja a manifestação do poder de Deus é a frequência do amor, é a frequência de 500 Hz, é a frequência da alegria, 540 Hz, é a frequência da paz, 600 Hz, é a frequência da gratidão, tudo lá em cima. Enquanto você estiver na frequência da negatividade, do pensamento, do pessimismo, você não consegue sair de forma alguma da vida que você está. E aí, o interessante é que eu vou te dizer uma coisa aqui agora que vai chamar você. Tudo aquilo que você tem medo, de tudo aquilo que você tem medo, você atrai para a sua vida. Diga 3 pessoas perto de você: tudo que você tem te sobrevém. O medo te faz manifestar aquilo que você tem. Jó disse: aquilo que eu tenho me sobreveio. Jó 3:25. Pastor, eu tenho medo de deixar meu emprego, abrir meu próprio negócio. Nunca você vai ter seu próprio negócio. E se você deixar o seu emprego e entrar em negócio com medo, vai dar errado. Porque semelhante atrai semelhante. O medo não deixa as portas se abrir para você. Você precisa ter muito cuidado nessa questão do medo. O medo é terrível. O medo engessa. Porque foi que o exército de Israel ficou lá tanto tempo, cerca de 40 dias lá, lutando entre eles. Cada um que olhasse: aquele homem é grande, aquele homem é difícil, aquele homem é isso, eles ficavam com medo. Eles estavam tendo medo. E eles estavam atraindo o quê? Estavam atraindo cada vez mais as portas se fechando para eles. E você precisa ter cuidado. Você pode ficar na defesa. O medo te faz ficar na defesa e você não reage. Tem coisas que nós precisamos expurgar das nossas vidas. Ações, aquilo que é errado, aquilo que você sente medo de abrir mão, mas você sabe que é errado. Esse medo é terrível. Ele engessa você. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E quando você não tem coragem de sair daquilo que você tem medo de deixar, porque talvez aconteça algo maior ou algo pior. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de coisas erradas, coisas ilícitas. Quando as pessoas estão presas ao medo, fazendo aquilo que não é do agrado de Deus, não é do agrado da lei, não é do agrado de ninguém, e você sabe que aquilo agrada a você, e de repente você diz: se eu sair, pode ser que eu tenha um rabo preso, desculpa a expressão. Se eu sair, pode ser que aconteça isso, aquilo, outro. É o medo. Deus não age na sua vida enquanto você não toma uma posição, se coloca na posição de romper com aquilo que o
o medo trava você, impede você de ter uma vida melhor, impede você de ter uma vida de santidade, impede você de ter uma vida que agrada a Deus, e uma vida digna, uma vida certa, uma vida correta. Não tenha medo de romper com aquilo que não agrada a Deus, que não agrada a você, que não agrada o ser humano. Não tenha medo de romper com aquilo que é errado. Não tenha medo de tomar uma decisão, quando você deve tomar a decisão daquilo que você tem que fazer, você deve fazer. Não tenha medo. O medo, essa frequência de 100 Hz, é a frequência onde o homem vibra, essa vibração semelhante atrai semelhante. Então, o seu medo vai atrair mais medo e vai te deixar cada dia mais na dificuldade. Mas nós temos outra frequência baixa também, chamada tristeza. Diga tristeza. A tristeza, o pesar, a dor, a tristeza, o sofrimento e a mágoa também são frequências de 75 Hz. Veja que nós estamos baixando a frequência. Eu não comecei da frequência menor para maior, eu comecei da frequência mediana, vamos dizer, da sua frequência contraída, 100 Hz. Foi o medo. Agora, a frequência da tristeza, do pesar, da dor, do sofrimento, da mágoa, tem uma frequência de 75 Hz. Eu quero ser breve nisso aqui. Muito difícil ser breve nisso, mas eu quero só explorar com vocês uma coisa. Tristeza. A pessoa que se sente triste, que vive no pesar, que deixa ser dominado por aquele sentimento triste, aquele sentimento de eu não consigo, não sei, sabe? Aquela pessoa que se deixa ser dominada por aquele sentimento de sofrimento, é uma pessoa que ela não reage. Você não vê uma pessoa feliz dando pulo de alegria, você não vê uma pessoa triste, aliás, dando pulo de alegria, reagindo. A tristeza faz você baixar a cabeça, e você precisa ter muito cuidado, que essa frequência é uma frequência de 75 Hz, onde Deus também não age. Deus não age na questão da tristeza. A dor que você sente porque te feriram, Deus não vai agir nisso. Você precisa se libertar desse sofrimento, você precisa se libertar da mágoa. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aí como é para a gente vibrar na frequência alta e se nivelar a frequência do amor? Nós vamos precisar de ter essa mudança em nossas vidas. Por isso tem gente que ora, pastor, eu sinto assim, eu tenho convicção, mas eu não consigo ver como eu estou pensando, como eu estou sentindo, porque você ainda vive naquele sentimento de tristeza por alguma coisa. Você ainda vive com essa dor dentro de você pelo que aconteceu no passado, você sofre por isso, você tem uma mágoa, e você precisa cuidar, você precisa se perdoar e perdoar alguém. A outra frequência baixa é a frequência da apatia, 50 Hz. A pessoa que vive na apatia, ela vive se condenando, ela se condena, ela é uma pessoa também sem afeto. É uma frequência baixa. A pessoa se sente condenada e ela condena outros também. Eu só estou dando uma pincelada rapidamente, porque a gente vai depois estudar muito detalhado esse assunto, de passo a passo, cada uma dessas frequências com mais afinco. A outra frequência também, em que nós vemos, é a frequência da culpa, frequência baixa. A culpa tem uma frequência de 30 Hz. E essa culpa, meu querido, essa frequência de 30 Hz, não é bom para a gente. A pessoa se sente culpada, a pessoa se sente, sabe, ela além de se sentir culpada, ela culpa a outros também. Olha, eu não consegui porque isso, porque aquilo. Então é uma pessoa que, sabe, ela tem uma vibração baixa. A pessoa que vibra nessa frequência, ela tem um sentimento inconscientemente, ela tem um sentimento e que trava a vida dela. Toda pessoa com essa frequência de 30 Hz, que ela se sente culpada, a vida dela é travada, ela não flui, a pessoa não consegue prosperar. E para tal pessoa se defender, ela faz, sabe o que? Ela culpa outras pessoas pelo seu fracasso absoluto. Ela se vitimiza pelo passado.
Ela põe a culpa em qualquer pessoa pelo seu fracasso. A culpa, ela é terrível. Diga comigo, a culpa é terrível. A outra coisa também muito interessante, agora que eu quero terminar com ela, quero me deter mais nesses slides, eu quero falar sobre a frequência mais baixa. Frequência estando contraído é a frequência da vergonha. Seus pensamentos que eu coloquei aqui determinam como estão o seu nível de frequência vibracional. Você sabia que todo pensamento seu determina o nível de frequência que você está em comunhão com Deus, com o todo, como eles dizem lá fora, com o universo, com a mente cósmica, e que eu digo é com Deus, o Senhor Jesus. Seu pensamento determina o nível de frequência que você está vibrando, para que você tenha acesso, e Deus tenha acesso a você. A vergonha, queridos, é uma frequência baixíssima. A vergonha é uma frequência de 20 Hz. É um estado contraído. Com esse sentimento você vibra em uma frequência muito baixa, a ponto que vai desencadear várias coisas no seu corpo, na sua vida, nos seus caminhos. Vai acontecer baixa autoestima, diga baixa autoestima. Vai acontecer sentimento de comiseração, aquela pessoa, sabe, que fica lá, que tadinha de mim, ninguém olha para mim, aquele sentimento que ninguém me ajuda, eu preciso, ninguém olha para mim, ela se sente um miserável. É comiseração isso, esse sentimento de comiseração é terrível. A vergonha faz você sentir isso assim. A vergonha faz você se sentir isolado. Todo isolamento, pessoas que se isolam, elas estão vibrando simplesmente na vergonha, 20 Hz. A vergonha faz você ter esse sentimento de isolamento. Você não convive com outros, você não trabalha em equipe, nem em grupos. Conviver com as pessoas, é na faculdade, é no emprego, é na igreja, é na sociedade onde você convive. Você se sente isolado, você se isola, aliás, você isola as pessoas de você. Isso é uma frequência muito baixa, uma frequência, você está contraído, uma frequência de 20 Hz. É uma pessoa também que tem sentimentos achando que todo mundo não gosta dela. Ela se sente reprovada por todos, rejeitada pelas pessoas. Essa é a frequência da vergonha. Você precisa ter muito cuidado. Mas por que o Senhor está falando tanto desses detalhes? Porque são esses detalhes que muitas vezes estão dominando as nossas vidas. Você lê muito a Bíblia, você ora, você faz tudo, mas você precisa aniquilar, anular essas frequências na sua vida. A pessoa que está com uma frequência de vergonha em 20 Hz, essa pessoa tem sentimento de suicida. Todo suicida, ele vibrou na vergonha. Porque a gente acha que vergonha é aquilo que a gente passa quando a gente passa um vexame. Mas olha o que é vergonha. A vergonha, ela manifesta depressão. A vergonha faz a pessoa não ter esperança. A vergonha não deixa a pessoa pensar em ter uma vida melhor. A vergonha não tem forças. A pessoa que tem vergonha, ela está vibrando essa frequência da vergonha, que é 20 Hz. 20 Hz, ela não tem forças para fazer a vida e os negócios darem certo. A pessoa que está vibrando nessa frequência baixa, ela não tem forças para fazer a vida da mesma e os negócios da mesma darem certo. Ela não tem forças nem para arrumar emprego. Ela coloca obstáculo em tudo. Eu fui, mas não encontrei. Eu estou indo, mas ela não vai. Ela é travada, ela está travada nessa frequência baixa. E também tem um detalhe. Ela coloca dificuldade para a conquista. Ela não se vê conquistando. A vergonha é uma frequência muito baixa. É a pessoa que também vibra nessa frequência da vergonha. Ela não se ama. Por isso ela não consegue também amar ninguém. Ela vive em total desamor. Tem isso dentro dela. Vai dar errado na vida sentimental com que ela se relaciona. Ela tem também um baixo nível de imunidade, porque os macrófagos vão cair a taxa de defesa do corpo.
pessoa que está vibrando em 20 Hz, tem baixo nível de imunidade, essa pessoa fica suscetível ao quê? A um câncer, ela fica suscetível a várias doenças. Agora eu pergunto a você, finalizando agora, em que frequência você acha que você se encaixou? Qual é a área da sua vida que você precisa romper? E essa é a pergunta que você pode fazer. Pastor Roberval, o senhor falou dessas coisas, achei interessante, mas e o que eu vou fazer agora para sair dessas frequências negativas? Como eu vou fazer para sair dessas frequências negativas? Você vai precisar reprogramar a sua mente, transformar a sua mente. Você vai começar agora a olhar, já que você descobriu qual é a frequência baixa que você está vibrando, você vai começar a decretar, fazer decretos contrários àquilo. Pastor Roberval, eu vi que a tristeza me domina. O que o Senhor te diz? Que a alegria do Senhor é o quê? A minha força. Vamos ficar em pé agora. Você vai precisar começar a fazer esses decretos. Você não vai aceitar vibrar nessa frequência. No primeiro slide, você pode ver uma coisa muito interessante, é que eu disse para vocês o seguinte: a dor e os sentimentos são sensores naturais do nosso corpo, que avisam para reagirmos. Então, se eu descobrir que eu estou numa frequência baixa, em uma certa área, eu vou declarar o contrário. Se eu vejo que eu sou uma pessoa que eu não tenho coragem, eu vou começar: eu sou corajoso, eu sou capaz, eu sou invencível, eu sou imbatível. Eu encontro força na fraqueza, o Senhor é comigo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Já deu certo, minha vida já deu certo, as coisas fluem ao meu favor. É isso. Você vai começar agora a condicionar a sua mente, transformar a sua mente, renovando a sua mente se expandiu nessa noite. Você recebeu a direção, a orientação. Eu não sei qual é o sentimento que você tem a respeito da sua vida sentimental. Você agora vai começar a renovar, transformar a sua mente, vai começar a declarar: quem encontrou uma esposa, quem encontrou um esposo, encontrou a benevolência do Senhor.